tem um conceito que eu tô cada vez mais fortalecendo dentro de mim e tentando transparecer para outras pessoas, que é tentar ser um otimista inveterado, né? Fazendo uma gestão emocional, né? Porque em sendo um empreendedor, você está exposto a coisas o tempo inteiro, problemas, né? Então são coisas ruins que acontecem, aí ao mesmo tempo acontecem coisas médias e coisas boas. Geralmente um empreendedor, ele recebe uma vasta carga de coisas ruins acontecendo, mas o que a gente consegue fazer se a gente for inteligente emocionalmente? Não colocar esse combustível, que é a emoção, na coisa ruim. Agir de uma forma racional, como se não fosse com a gente. Né? Tipo, não é pessoal o problema, então vou colocar apenas a minha razão. Na coisa média, não fazer nada, e sim, colocar nosso combustível emocional no que a gente quer que cresça, que são as coisas boas. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um jogo. Jogando pra plateia, gente. Como é que estamos hoje? Vamos lá. Muito bem, eu tô feliz de falar de uma coisa que eu gosto, mais uma coisa que eu gosto agora nesse papo. O que tu não gosta, cara? Eu gosto de muitas coisas, né, Ferrari? Talvez esse seja um problema. Pois é. E, assim, o desafio agora, então, é dar toda uma estrutura para um empreendedor, para um desenvolvedor, poder chegar e construir alguma coisa legal, né? A gente tá ansioso para fazer isso, porque quando a gente chega em 340 episódios e olha pra jornada, a gente fala, tá, o que mais a gente pode fazer para ajudar todas essas pessoas? E a gente tá com novidades vindo por aí que a gente deve testar e anunciar em breve. E o nosso convidado também, ele potencializa exatamente esse negócio através de tecnologia, espaço, né? Que é o nosso convidado especial de hoje. Hoje nós estamos recebendo aqui Rafael Dutra, ele que é CEO da Elements, uma empresa de móveis corporativos tecnológicos. E ele tem um mindset muito legal que diz que os móveis, as coisas que a gente utiliza, elas são o meio para realizar as coisas. Sempre é, né? Tudo... Exato, elas não são o fim. Muitas não. Pessoas acham que é o fim. Então quer dizer que eu sou rico, mas quem é empresário simplesmente porque eu tenho móvel? Não, ele potencializou exatamente porque eu sou rico e ficou rico por causa do móvel, não? Exatamente, ou é o meio para realizar. Ou não. Deveria ser, né? É? Deveria ser. E é verdade que a Elements, Rafael, dá uma capa de herói para as pessoas fazerem o seu projeto acontecer? Projeto Clark Kent. Essa é a nova linha que a gente está lançando agora. Primeiro, eu estou bastante feliz de participar desse episódio aqui, depois de vários que vocês já fizeram. E me sinto sempre muito empolgado em poder falar com empreendedores, para empreendedores, e poder, de fato, entregar esse poder para o empreendedor se empoderar, vestir a capa dele e sair voando pelo mundo afora. É legal, né? A gente traz muito essa lógica do herói, porque um dos pontos que a gente estudou bastante e utiliza é a jornada do herói. A gente imagina, a gente acredita, na verdade, que todas as pessoas têm uma história heróica, assim, de vida, né? O fato de você estar vivendo, estar enfrentando desafios e fazendo tua vida andar, tu é o protagonista da tua própria vida, né? Sim, cara, sim. É legal a conversa que a gente já teve aqui, falar sobre histórias, né? Storytelling é o melhor jeito da gente conseguir capturar a atenção de alguém. E também é o que é mais representativo na hora de causar impacto nas pessoas que estão ouvindo aí, né? Então, por trás de um empreendimento de sucesso, certamente teve muito suor, lágrimas, sangue e histórias muito legais para serem contadas e que possivelmente elas têm capacidade de transformar alguém que ouça e pegue ali alguma alavanca, algum segredo, algum mistério, ferramenta. Então, cara, eu quero aqui que vocês me espanquem de perguntas e de curiosidade, porque teve muito suor e lágrima aqui para contar. Legal. Você é daqui, não? Eu sou de Floripa, mas eu morei um tempo em Portugal, tem uma história bem interessante lá em Portugal. E em Ribeirão Preto, onde eu conheci minha sócia, e voltei para Floripa há aproximadamente 12 anos. A gente voltou já produzindo negócios. Já era negócio aqui? Mas tu nascesse para ser empresário? Como é que era essa história de vida? Sempre assim? empreendeu ou sempre quis? Eu sempre tive uma mente inquieta, mas quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu queria ser jogador de futebol. Ou pagodeiro, tava em dúvida, né? Mas ambos faziam com que eu não gostasse muito de estudar. Eu queria algo mais dinâmico pra tua vida, não ficar ali em cima exato, do livro, cara. digamos. Mas aí isso é uma das coisas que eu trouxe pra mim, né? Porque a gente muda o que a gente quer. O nosso sonho muda, cara. Então eu queria ser aquilo. Hoje em dia eu não me visualizo mais sendo aquilo. E muito do que eu sou e que eu faço, o propósito que eu tenho de vida, eu aprendi naquele momento, quando eu tinha de 16 para 17 anos, que eu sofri a influência de um tio lá no litoral do Paraná. Eu não queria saber de estudar, eu queria saber de jogar bola. E aí eu passava os verões lá no litoral do Paraná,
E ele sempre era uma pessoa que estava lá na casa de praia, na varanda, ele sempre estava sentado naquelas cadeirinhas de plástico, eu me lembro até hoje, com os pezinhos em cima de outra cadeira de plástico e com uma mala que ele carregava de livros de PNL. Nossa. Então ele ficava lendo aqueles livros de PNL, hipnose, gestalt terapia, e eu jogando jogos com os meus amiguinhos ali, Mortal Kombat e tal. Do mesmo jeito que ele estava lendo livro assim complexos, ele soltava um livro, ia correndo lá jogar Street Fighter comigo, com os meus amigos, ganhava da gente, zoava a gente, aí do nada ele estava hipnotizando um amigo meu, contava umas histórias engraçadas, legais, inteligentes, e aquele cara, sem saber, ele me influenciou. E daquele momento em diante, com 16 anos, eu comecei a me interessar por não só literatura, mas PNL. E eu comecei a ser um ávido leitor de PNL, alguém que não queria nem estudar, rodei vários anos no colégio. Não queria saber nem de estudar. E aí, de uma hora para outra, impactado pela influência de uma pessoa que talvez nem estava tendo aquele intuito, ele me passou a me influenciar a querer estudar PNL. Ele te hipnotizou pra isso? Me hipnotizou. Será que ele me hipnotizou? Eu não lembro. Ele fez assim, ó. Você não vai lembrar e vai gostar de ler PNL. Mas é legal isso, né, cara? Porque, querendo ou não, a ansiedade boa, né? Aquela de, por exemplo, ficar melhor num esporte como no futebol, ou jogar melhor Street Fighter, ou se aprimorar como pessoa lendo sobre PNL, é o mesmo sentimento, né? É a mesma vontade de crescer, só que em focos diferentes. Talvez já tinha esse ímpeto, só que não estava sendo canalizado de um jeito eficiente, né? Então, ali eu fui mudado e olhando em retrospectiva agora, eu vi que nitidamente ali foi a mudança radical para minha vida. Não sei qual destino eu teria, mas ele fabricou um exemplo ou ele realmente contou alguma história que te encantou? Cara, certamente ele colocou vários gatilhos, elementos, mas ele era um cara, né? Vários elementos. Vários elementos, muito bom. Mas, por exemplo, olha só, um exemplo de como ele era legal e como isso impacta outras pessoas, né? A gente ia pra praia, família ia pra praia, cachorro, papagaio, cadeira, ia pra praia. Aí ele inventava de voltar pra casa de praia um pouco antes de todo mundo. Voltava e tal, né? Aí quando vinha a galera toda, a casa estava trancada e ele tinha usado aquele tempo para fazer uma gincana. Então ele fazia vários mistérios, enigmas, com charadas, e quando a gente chegava na determinada local que ele designou, tinha outra charada e outra charada. Isso pra gente encontrar a chave pra poder entrar dentro de casa, tomar banho e fazer xixi. Tinha que fazer uma gincana pra entrar em casa. Cara, tipo, espontaneamente, né? Um cara que ele tinha esse tipo de inteligência efervescente. E eu falei, cara, esse maluco aí tem alguma coisa que eu não sei. Será que tá naqueles livrinhos ali que ele tá lendo? E isso foi legal, porque eu percebi que a influência que a gente pode exercer, a transformação que a gente pode ser no local onde a gente está inserido, ela é de uma forma indireta, sem querer. É só você ser o que você gostaria de levar de transformação. E foi o que ele fez comigo. Então, daquele ponto em diante, a minha transformação causou um impacto tão forte na minha vida, e esse impacto eu levo ele com tanta gratidão, que é isso que eu quero promover através da minha empresa, através dos negócios, através da influência que eu posso fazer. Não falando, poxa, mude, poxa, faça isso. Não. Sinta o que eu estou fazendo. Perceba nas minhas ações. Perceba na verdade com o que eu falo e no que eu estou fazendo aqui. Ele tivesse consciência do que ele estava fazendo? A palavra PNL fazia sentido para ti naquela época já? Um pouco sim, porque ele comentava comigo sobre gestalt, terapia, PNL e tudo mais, então, mas eu não sabia o que significava no fundinho aquilo tudo. Depois, com o tempo, eu passei a entender muito mais e ser muito grato a ele, ao que ele fez, né? Não sei se ele fez de uma forma consciente, talvez sim, mas atualmente PNL tem um significado diferente para mim. Eu fico pensando, porque na realidade eu sempre fico brincando aqui com o Jimmy, porque a gente tem um pouco de PNL quando a gente começa a conversar, né? Tipo assim, mas digamos, como é que o cara me sacaneou e coisa parecida, assim, mas também ao mesmo tempo ele está fabricando uma oportunidade, porque está fazendo isso, porque de certa forma a gente está fazendo uma ressignificação, né, das coisas, que a gente interpreta as coisas, e quando a gente fica fazendo esse tipo de coisa, esse exercício, a gente também está se treinando para isso, não? Sim. Hoje eu até, durante muito tempo a PNL me influenciou, hoje eu tenho outras influências também, de cunho mais de espiritual, assim, que eu levo para mim, né, de autorreflexão, e hoje eu tenho... depois de uma leitura que eu fiz de um livro que eu acho sensacional, que me mudou drasticamente nos últimos meses, eu acredito que o que tem fora de nós, na verdade, é uma representação do que está dentro, né? Então, se a gente enxerga um determinado defeito em uma determinada pessoa,
significa apenas que aquilo tem dentro de nós e que a gente não conseguiu resolver aquilo e por isso ele está sendo representado numa determinada outra pessoa, porque se não tivesse esse problema dentro, a gente sequer perceberia que ele existe. Por isso que ele incomoda. Por isso que incomoda. Você falou do livro, que livro que você leu? Eu achei interessante. Se chama Escola dos Deuses. Escola dos Deuses. Escola dos Deuses, cara, eu já li muito livro, principalmente sim. PNL e tal, na minha vida, né, que foram sensacionais, mas esse eu li há uns 8 meses atrás, cara, e eu considero ele um portal, assim, nem é um livro educacional, é um portal. Coisas que eu lia durante a manhã resolviam problemas gravíssimos à tarde, com aquele conceito, com aquele exemplo. Então é um livro que me ensinou muito, assim, a entender que as pessoas, elas, na verdade, por mais antagonistas que elas possam parecer, ou até mesmo as circunstâncias, elas estão simplesmente ali para te ensinar alguma coisa. Então eu passei a ter um olhar muito mais grato às pessoas. Então se a pessoa estava de alguma forma me ferrando, eu olho ainda para as pessoas de uma forma muito mais amorosa e grata, porque alguma coisa de muito importante eu preciso aprender naquela circunstância. E isso me fez encarar a vida cotidiana muito legal. Cai no que eu comentei, né? A questão da gente chegar e fazer reenquadrar o que a gente percebe, né? Como a gente interpreta o mundo. E sempre isso é um desafio, né? Eu acho que a gente nunca tem consciência que a gente pode controlar como é que a gente interpreta o mundo. Esse eu acho que é o primeiro salto, né? De perceber que a gente pode... É deliberado como é que a gente interpreta as coisas. Sim, cara, isso tem bastante a ver com o que eu passei no começo. Eu fui para Portugal, com 17 anos eu fiz meu pai me emprestar um dinheiro porque eu quis alugar um táxi. Achei que era uma boa ideia arrendar um táxi. Sim. Deu tudo errado, obviamente. Aqui em Floripa, isso. Lá em Palhoça. Lá em Palhoça. Eu colocava uns senhores para trabalhar, não tinha nem carteira, né? Uhum. E deu tudo errado, obviamente, tal. E aí acabei indo para Portugal com 18 anos. Fui estudar PNL, trabalhar com música na noite, assim, de Portugal. E durante o dia eu trabalhava como... Eu ia dizer como pintor de parede, mas não era nem o pintor da parede. Eu era o cara que lixava antes do pintor entrar em ação. Então eu passava os meus dias fazendo isso. E lá eu senti o peso de uma dificuldade que aqui no Brasil não tinha sentido ainda. Assim, tipo, a coisa de faltar mesmo, alimento, faltar... praticamente tudo, assim, sabe? Tipo, sozinho, como sem se estivesse começando do zero. E aí, aí o que eu gostaria de passar dessa vivência, que me ajudou bastante a entender na prática, foi que o que realmente existe para nós, o que é verdade, o nosso universo, é pura e simplesmente a forma como nós interpretamos o que está fora. Então, eu tava muitas vezes lá lixando paredes e muitas vezes, cara, eu falo isso sem ficar de coitadismo, mas eu passava às vezes, sei lá, 2 dias sem ter o que comer, por exemplo. Né? Nem um pãozinho com fiambre lá, comia fiambre. Nem isso eu levava pra obra, mas eu ficava lá lixando parede. Mas dentro da minha cabeça, cara, eu tinha um foco, uma clareza, porque na época eu tinha o sonho de ser palestrante motivacional quando eu voltasse pro Brasil. Entendi. Então, olha só, eu tava coberto de tinta, cabelo durinho, assim, de tinta pingada, e quando você trabalha com isso, você sabe, quem trabalha sabe que às vezes cai uns pingos nos lugares que você não vê. Exato. Tipo assim, cotovelo, orelha, você não vê. Aí muitas vezes eu ia tocar na noite, vestia a melhor roupinha, ia tocar na noite, e aí depois de um tempão tocando, passar por frente de algum espelho, um pingão de tinta branca aqui no cotovelo. Cara tocando e tal. Faz parte do figurino do artista? Faz parte, né, cara? E aí eu via, porque eu compartilhava com algumas outras pessoas que trabalhavam comigo na obra, cara, eu vou fazer isso, aquilo no Brasil, tá? A galera meio que me ridicularizava, assim, sabe? Olhando para aquele cenário também, se for olhar a ambientação... Era muito fora de contexto, assim. Cara, o cara todo sujo, assim, brasileiro. A gente sofre um certo preconceito, principalmente nas camadas mais baixas da sociedade, assim, né? Por ser imigrante e tal, né? E aí eu contava aquilo, a galera me achava completamente lunático, era muito fora das possibilidades, né, cara? Só que no dia seguinte eu tava lá lixando parede e imaginava, cara, tantas vezes eu imaginava assim de uma forma muito clara, olhando a galera, olhando qual que era o resultado que estava sendo promovido, o semblante, a gratidão, e eu sentia tudo aquilo como fosse real, criei uma emoção, e eu repeti isso tantas vezes, cara, que aquilo pra mim era tão natural de falar, como pra mim, por exemplo, é natural quando eu digo pra galera assim, ó, galera, nosso valuation atual da Elements é 50 milhões. O valuation da Elements em 2030 vai ser 1 bilhão.
Pra mim isso é natural. Por quê? Porque eu já visualizo. E por quê? Porque chegar do zero em 7 anos ao valuation de 50 milhões é um passo que eu acredito ser mais difícil do que do 50 a 1 bilhão. Porque a gente já tem fórmulas que agora replicando e multiplicando, você sabe mais ou menos provisionar qual que é o resultado que você espera. E naquela altura, eu todo sujo de tinta, às vezes, muitas vezes sem ter o que comer, eu me visualizava tantas vezes, senti aquela emoção repetida tantas vezes, que já virou um estado de ser. Então já era. Isso já foi deliberado? Já foi da experiência do PNL? Já. Isso assim, já... já foi tipo assim, eu preciso construir o meu modelo mental de como é que o futuro vai ser. Isso, é porque a gente vai tendo aprendizado, a gente vai enchendo a nossa caixinha com várias referências e vai repetindo elas tantas vezes que se torna uma habilidade inconsciente, um conhecimento, uma lateral de conhecimento inconsciente, né? Então, eu sabia que eu tinha que formar os meus mapas mentais. Visualização positiva. E que o cérebro, ele não sabe, no longo prazo, se você imaginou, se é uma lembrança que você imaginou, ou se é uma lembrança que você vivenciou de fato. Então, se você consegue visualizar em primeira pessoa, causar as emoções necessárias. Então, eu visualizei tantas vezes aquela parada de fazer uma palestra que no longo prazo a minha mente não sabe discernir se aquilo de fato aconteceu ou não. Tu estava fazendo um processo de auto-hipnose, né? Porque, querendo ou não, fazer algo repetitivo te coloca em estado auto-hipnótico. E você lixando parede, que era algo repetitivo, você estava fazendo uma auto-hipnose fazendo essa visualização. Olha, nunca tinha parado para pensar sobre essa perspectiva aí. Mas faz sentido, né? Sim, estado mental. Era um processo repetitivo, tu estava se auto-hipnotizando para fazer isso. Sim, olhando para a mãozinha, mexer assim, Sim. compre batom. E aí, chegasse a fazer uma palestra, então? Cara, hoje em dia... Aí o que aconteceu? Eu voltei para o Brasil, e aí quando eu voltei para o Brasil, eu dei de cara com o mercado de distribuição de informática. Então eu olhei aquele mercado e falei, caraca, os vendedores desse mercado fazem dinheiro. Então, há, sei lá, 15 anos atrás, a galera fazia 15 mil reais. 15 mil reais há 15 anos atrás é muito dinheiro, até hoje é dinheiro, mas era muita grana. E eu falei, cara, são vendedores. Não tem nenhuma barreira de entrada. Eu posso simplesmente ir lá, ser um vendedor e também fazer isso. Se aquela pessoa conseguiu, eu também consigo. Então eu passei a ser um vendedor. E aí, cara, nos primeiros 3 meses eu li todos os livros que eu podia ler sobre vendas daquele mercado, distribuição, canais de distribuição, li livros sobre impostos e coisas assim. Na época acesso à informação não era tão abrangente como é hoje, né, cara? Não é Google. Não tinha tanto Google assim, né? Não era tão vasto, mas eu me tornei o melhor vendedor da distribuidora onde eu fui trabalhar em questão de 4 meses. Assim, já tava vendendo mais de 1 milhão, assim, sabe? Tipo, quase o dobro do segundo colocado, porque eu realmente coloquei o meu maior entusiasmo, esforço. E aí, o que aconteceu é que em 10 meses eu tava palestrando em workshops que essa distribuidora fazia para os clientes. Reuni os clientes, que eram lojistas, distribuidores menores, e eu fui dar palestra sobre venda. O novato da venda, que já era o melhor da venda, disparado, dando palestra sobre venda naquele evento, que basicamente era o que eu queria fazer. E atualmente eu estou me posicionando como um embaixador da Elements. Então eu participo de podcasts, eu dou entrevistas, eu faço palestras, eu sou embaixador. A gente vai ter produtos digitais, né? Então basicamente eu vou ensinar mentalidade, ensinar o método que eu usei para chegar onde eu cheguei para as pessoas, porque tem sinergia com o nosso propósito de marca, e uma das coisas é dar palestras. Então, no final das contas, eu estou vivenciando exatamente aquilo que eu visualizei tantas vezes. E quando tu faz isso? Esse é um ponto que eu falar, tipo, exatamente nunca é, né? Assim, na verdade, eu acho engraçado porque a gente parece que o universo ele fabrica aquilo que a gente sonha, mas ele sempre tem o tempo dele, do jeito dele, da maneira dele, né? Isso, cara. Isso. É loucura isso. A ponto de, às vezes, a gente nem perceber que tá vivendo aquilo que imaginou, né? E por isso que as pessoas não são tão gratas pela sua própria vida. Porque verdade. você não tem insumos suficientes para depender que aquilo que você imaginou é o que você tá vivendo. Sim, sim. Porque não é exatamente a mesma coisa. Isso eu acho que o que corrobora com isso é um problema de falta de clareza em destino. Muito poucas pessoas, de fato, estabelecem a linha de chegada para poder ter um plano claro na cabeça. E aí, como ela não sabe ela não cria um final, ela não sabe nem sequer reconhecer que chegou lá, porque ela nunca estabeleceu um final para a jornada dela, né? Então, eu acho que isso é um problema que as pessoas têm. E tem um lado contrário, né? Tem o pessoal que cultiva que é o que pode dar de errado, né? Que é digamos, aquele cara que está construindo o teu próprio fracasso, que é o desafio. Exato. Naquele livro que eu mencionei para vocês, tem um conceito que me ajudou bastante, né? Que ele fala assim, olha, para você
construir o que você quer, você precisa passar por um processo. Primeiro criar pensamentos. Então a gente não consegue controlar o que a gente vai pensar. Ele aparece, a gente deixa passar, não pensa o pensamento, aí você cria um pensamento mais favorável e meio que coloca no lugar daquele. E repete esse pensamento milhares de vezes até que esse pensamento ele cria uma emoção. Você não consegue direto criar uma emoção, não consegue. Você consegue criar um pensamento, repetir 1000 vezes, torna-se uma emoção. Depois você repete 1000 vezes essa mesma emoção e aí isso se transforma num estado de ser. E aí esse estado de ser é questão de tempo, aí sim para materializar em algo que você de fato quer que aconteça ao seu redor. Então, é um processo que eu tenho usado bastante na minha vida e tem ligação direta com visualizar as coisas, né? Uhum. Mas isso me trouxe uma dinâmica mais clara de como isso pode acontecer. Eu vejo experiência pessoal minha, assim, um tempo que eu fiquei trabalhando muito tempo numa empresa, o fato da empresa não estar mais dando, digamos, o resultado que eu estava buscando, o impacto para a minha própria vida, a gente começa a chegar a reclamar de tudo. E eu fico pensando assim, cara, como isso faz mal, né? Tipo, chegar e ficar reclamando o tempo todo da tua própria vida. Cara, tem um conceito que eu tô cada vez mais fortalecendo dentro de mim e tentando transparecer para outras pessoas, que é tentar ser um otimista inveterado, né? Fazendo uma gestão emocional, né? Porque em sendo um empreendedor, você está exposto a coisas o tempo inteiro, problemas, né? Então são coisas ruins que acontecem, aí ao mesmo tempo acontecem coisas médias e coisas boas. Geralmente, um empreendedor, ele recebe uma vasta carga de coisas ruins acontecendo, mas o que a gente consegue fazer se a gente for inteligente emocionalmente? Não colocar esse combustível, que é a emoção, na coisa ruim. Agir de uma forma racional, como se não fosse com a gente. Né? Tipo, não é pessoal o problema, então vou colocar apenas a minha razão. Na coisa média, não fazer nada, e sim, colocar nosso combustível emocional no que a gente quer que cresça, que são as coisas boas. Aí, cara, você consegue se manter motivado, porque você tá o tempo inteiro pensando, poxa, aconteceu coisa boa, já que você não tá dando bola emocional aqui, você tá o tempo inteiro com aquele gostinho de coisas boas. Aí a galera fala, tá, mas você tá sendo meio positivão demais. Positivão. Você tem que ser realista. Muito good vibes. O lado de vendas é muito isso, tu acredita? Que a gente tem muita questão da mentalização para que vendas façam sentido? Cara, eu acredito que tudo é mentalização, sabe? Porque, por exemplo, sendo um otimista, por mais que tenha pessoas assim, não, você tem que ser realista para ver a verdade. Tá, mas é inteligente ser um otimista, porque se você for um otimista, você vai ter muito mais entusiasmo, vai ter o brilho no olho para fazer com que as pessoas enxerguem em você a verdade. Vai ter uma narrativa muito mais entusiasmada. Você vai ter uma jornada apaixonante onde as pessoas querem estar contigo. E não tem nada mais poderoso na hora de fazer uma venda do que você ter uma jornada apaixonante para falar para um cliente. Na verdade, o comprador, muitas vezes, ele está buscando exatamente isso, né? Fazer parte desse sonho, né? Cara, pegar essa energia. A maior parte das pessoas está com uma vida extremamente vazia. Tá todo mundo ansioso. Tá todo mundo com problemas emocionais. O que a galera quer é preencher vazio. Então, se você tem uma jornada que pareça que vai dar um conforto, vai dar um destino apaixonante para ele preencher os vazios existenciais, todo mundo quer fazer parte disso, cara. A Element, só para ter uma ideia como ela começou, né? A gente era representante comercial há 7 anos. Então, de marcas diversas. Então eu mas saí... Mas era voltado a móveis ou o que era? Mercado de informática. Era de informática em geral. Vendia computadores, placa-mãe, né? Mouse, essas coisas todas. Essas coisas todas aí. Então, eu trabalhava numa distribuidora, eu percebi que se eu fosse um representante comercial, eu conseguiria, com o mesmo volume de vendas, fazendo a mesma atividade, fazer muito mais dinheiro. Porque eu seria uma empresa prestando serviço para outra empresa, né? Então, eu saí de vendedor e passei a ser um representante comercial. Então, eu comecei a fazer representação comercial e eu fiz um negócio que hoje tem um nome, mas na época não tinha. Dropshipping. Não. É uma mentalidade. Eu comecei a fazer uma mentalidade que estava nativa em mim, que hoje eu chamo de entrega incondicional. Que basicamente é eu fazer tudo que eu tenho de melhor, entregar para todo mundo o máximo que eu posso, sem nenhuma expectativa de receber qualquer coisa em troca disso aí. E aí, cara, eu fui agradando muita gente. E aí, cara, se eu tava falando com um cara que tem uma distribuidora de produtos, eu manjava de imposto, como fazer o cara pagar menos. Então o cara me falando, me conta aí como que é, me mostra o DRE, vamos falar sobre o negócio. O cara mostrava, eu via lá que o cara tinha, por exemplo, uma margem, embora um volume muito alto, uma margem final, a última linha do DRE é baixa. Então eu falava pro cara, rapaz, você é do lucro presumido.
você não tem margem alta, você tem pouca margem. Se você tem pouca margem, você precisa ser do lucro real, porque daí você vai pagar imposto de renda e contribuição social só em cima do que de fato você lucrou. Isso é o lucro real. Aí, numa parada que eu falava disso pra ele, em cima de uma venda, sei lá, de 10 milhões que o cara tinha por mês, o cara economizava, sei lá, 700 mil por mês, 1 milhão, só do não pagamento de um imposto de uma forma meio equivocada que ele estava pagando, isso de graça. Teoricamente, ele estava fazendo de um jeito mais fácil, né? Mas, de certa forma, o fácil às vezes é meio burro, né? Exato, exato. E falta a galera, hoje em dia, sei lá, desde sempre, a galera faz menos do que o mínimo, cara, sendo empreendedor, sabe? Eu acho que a galera tinha que fazer muito mais. Então, eu sempre busquei informação, assim, tipo, eu era um representante que manjava de imposto, que manjava de importação, que manjava de logística, que manjava de marketing, de venda, tudo eu manjava. Porque eu queria entregar muito para as pessoas que eu estava vendendo. E tu falasse entrega incondicional. Isso, entregava, mesmo conceito do amor incondicional. Então, eu te dou essa informação, que vai fazer você lucrar 700 mil por mês, sem precisar vender mais. E eu não tô esperando que você faça nada por mim, não tô te cobrando nada. Eu só tô te dando. O pessoal usa muito a expressão do lado da como é que é? Reciprocidade. Não reciprocidade, mas é abundância, né? O fato assim, eu tenho tanto que eu não vou ficar controlando isso. Cara, e de fato essa é a mentalidade da prosperidade, entregar mesmo. Sabe o que aconteceu? Depois de tanto tempo, a gente vendia de 5 a 10 milhões por mês sendo representantes comerciais, eu e minha sócia, em 2 pessoas. Depois a gente começou a ter uma equipe e tal, né? Mas de tanto que a gente dava, cara. Porque eu falava um negócio desse pra um cara sem oferecer nenhum produto pra ele. E aí ele falava, cara, me vende alguma coisa aí, qual é a tua tabela de preço? Tem catálogo? Como é que te devolvo alguma coisa? Exato, cara. Eu acredito muito mais nisso, nesse tipo de entrega, como um formato de venda inteligente, do que você ficar, prospecta, vou fazer aqui tantas prospecções chatas e aí vou conseguir contato com tantas pessoas que são leads, né? Cara, é muito melhor você ter uma narrativa poderosa, uma história apaixonante, e você fazer entregas incondicionais, que você entrega valor incondicional sem pedir nada em troca, e aí você tem um campo muito mais aberto para você aí sim contar com a reciprocidade da pessoa sem esperar isso dela. Não vai vir aquele pensamento assim, pô, eu vou ser usado, mas que eu tô sendo explorado. Não vai cai, ter um espertinho não que vai abusar ter de espertinho mim. que vai abusar de mim. Cara, não vem esse pensamento. As pessoas às vezes elas falam isso para mim, tá? Mas eu coloco a pessoa numa reflexão seguinte, tá, beleza, tem pessoas que possivelmente utilizam de má fé desse meu conceito. Mas se colocar na balança os resultados que eu consegui obter em relação aos resultados das pessoas que se aproveitaram de mim, o meu resultado é significativamente maior. Então, pá, usa se você quiser. No final, talvez você vai pagar um preço pelas ações que você está tomando agora, né? Talvez não através de mim, mas que é o mundo, o universo. Como é que o universo é um só, né? Exato. E eu também vou pagar um preço pelas minhas ações. Eu estou plantando o que eu quero colher. Então, eu não estou preocupado, cara, com o que a pessoa tem para me dar. Eu estou preocupado em dar para ela o que eu tenho de melhor. E, cara, isso facilitou a nossa vida num tanto, que ao nosso redor nós tínhamos um monte de gente querendo, de alguma forma, retribuir. Então, a gente conseguiu fazer isso, nós tínhamos um montão de clientes que eram amigos pra vida, que até hoje são nossos amigos, né? Fazem 12 anos isso aí já. A gente começou a ser representante comercial há 12 anos atrás. Já tinha marca, não? Não, a gente não tinha marca, a gente só era representante, vendíamos para revendas, lojistas, distribuidores, né? Fizemos uma carteira de clientes, então, fazendo esse tipo de entrega e tal. E depois, cara, foi muito fácil para eu criar uma marca, porque nós já tínhamos feito um caixa e tal, e nós já tínhamos clientes que, cara, eram parceiros de vida, que fariam qualquer coisa para de alguma forma retribuir o que a gente já deu nesses anos todos. E essa mesma coisa a gente fazia para os clientes, nós fazíamos para a empresa que a gente representava. Então, às vezes, tem alguma deficiência logística, eu identificava isso e falava, ô, gerente da logística, cara, você tá errando isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ô, diretor da empresa, isso aqui tá errado. Ô, cara da importação, para todo mundo. Então, no final das contas, o que aconteceu? O dono dessa empresa, que a gente representava, até hoje a gente tem essa operação de representação dessa mesma empresa, tá? Ele se transformou no primeiro investidor da Elements, então faltou uma grana, 114 mil reais, eu lembro até hoje. Faltou uma grana. A gente falou, Claudinho, ele é mineiro, né? Ô, Fih, manda 114 mil pra nós aí, começar um negócio. E como eu sempre entreguei demais, lucratividade, tudo que eu podia, foi muito fácil. Ele falou, manda a conta aí, fi. Aí no outro dia ele mandou a grana, um juro bem baixinho. A gente começou a Elements. E a gente começou a Elements porque teve um cliente nosso
que falou, ó, pode fazer a primeira importação, o primeiro container inteiro que eu compro. Pode importar que eu compro. Foi a primeira parada que Já estava vendido. Já era na pegada de móveis, assim? Ou... Eram cadeiras gamers. Bem quando começou essa hype de cadeira gamer, a gente foi um dos primeiros que aproveitou essa onda aí. E aí, só que antes de criar a marca, o negócio, eu criei o conceito. Eu fiquei 1 ano fora da operação de representação comercial, criando conceitos que tinham relação com o simbolismo dos elementos da natureza dentro das pessoas. Porque nesse ponto onde nós já estávamos fazendo bastante dinheiro como representantes comerciais, eu estava meio que sem propósito de vida. Sim. Tipo assim, o dinheiro estava fácil, estava abundante e tal, e tá chato já. O que eu faço agora daqui pra frente, né? Só continuo replicando pra sempre essa parada, tá monótono, não é mais desafiador. Então eu queria um propósito. Pra ganhar um propósito de vida, eu pensei, cara, qual tipo de valor consentido eu posso passar pras pessoas que eu vou poder tocar? Então nós fizemos uma história em quadrinhos. Olha só, uma empresa de cadeira gamer. Nós criamos uma história em quadrinhos com personagens autorais, uma jornada do herói, com valores consentivos reais que impactavam. Por exemplo, ó, você precisa trocar esses prazeres imediatos de ficar jogando demais por prazeres muito maiores no futuro. Então sacrifica um pouco esse tempo seu que você está jogando por coisas de estudo que vai agregar valor para tua vida, porque lá na frente você vai ter um impacto mais forte. Tipo, conceito de juro composto, né? Sim, sim. Ou, sei lá, prestar atenção no presente. Então todas A recompensa é proporcional ao sacrifício, né? Mas, de certa forma, estava conseguindo fazer uma transformação das pessoas que você tinha contato direto, Sim. mas também, de certa forma, isso não estava mais acrescentando. Estava tentando descobrir uma maneira de impactar o mundo de forma aberta, sem necessariamente ser com contato direto. Exatamente isso. Eu queria mais, cara. Eu queria mais. A minha mente se acostumou com aquela entrega. Tipo assim, já não estava preenchendo os meus vazios. Eu falei, eu quero mais. E aí a gente criou os quadrinhos com base numa narrativa onde tinha uma jornada de herói que falavam esses valores consentivos, e a gente fez quadrinhos, cara. Mas não é qualquer quadrinho. Se pegasse uma inspiração em algum caso, alguma situação, da onde passasse 1 ano em meditação para ver criar? Assim, eu sempre fiz parte de uma escola filosófica que estuda de autoconhecimento, que estuda assim ego, personalidade, essência, esse tipo de assunto. Então eu sempre me interessei demais por esse tipo de coisa e sempre, como tive transformações na minha vida, acreditei que de uma forma indireta eu pudesse transbordar um pouco dessas coisas que eu estudei através daquelas histórias. Eu fico me lembrando da história do Walt Disney, né? O Walt Disney, de certa forma, quando ele fabricava aqueles filmes de como é que é? Branca de Neve, coisa parecida, ele tentava pegar aqueles contos antigos e tentar fazer uma nova linguagem para envolver as pessoas, envolver as crianças em particular, né? Sim, sim. E nos contos antigos estão imbuídos várias lições importantes. E valores, né? Mas que é naturalmente pela história, né? A história foi continuamente contada, né? Os irmãos Grimm, né? Que ele falava, os irmãos Grimm. Eles tentavam preservar aqueles valores e a arte do Walt Disney é de chegar e atualizar, né, trazer aquele elemento gráfico e fazer ficar bonito aquela história para ficar encantada de novo para as crianças. Para alimentar os sentidos das pessoas. Exato. Né? O que faz a pessoa se interessar por alguma coisa é a nossa capacidade de alimentar os sentidos dela. Uhum. E aí... Mas tu estava falando que tinha uma escola filosófica que estava seguindo, mas tu tinhas inspiração em algum caso particular, de algum lugar que você estava fazendo isso ou não? Não, cara, não. Isso aí foi intuição mesmo. Intuição, vontade de fazer dessa forma. Esse tipo de informação tu buscava na internet? Tu lia, muita coisa eu busquei na própria escola filosófica que eu fiz parte, então lá tinha uma base muito forte, eu consegui receber um apoio assim filosófico, fiz meio que um estudo dentro da parada para, eu vou criar uma empresa que vai fazer isso aqui, me ajudem, e aí peguei uma galera lá de dentro que me ajudou a fazer, compor lógico, teve uma roupagem que é uma história, né? O melhor jeito de você passar a mensagem é contar uma história, sempre é assim, o melhor jeito de vender é esse, o melhor jeito de capturar a atenção de alguém é esse. É o que mais envolve, né? Exatamente, são metáforas, são contos, analogias, né? E a tua escola filosófica, trabalha essa questão do jornada do herói? Não, mas se tu pegasse Joseph Campbell mesmo, pegasse fontes, alguma coisa? Não, aí a jornada do herói, aí sim eu contei com autores, escritores, eu fiz parceria com uma editora bem top, chama Guará. Então nós fizemos, nossa história em quadrinhos foi em parceria, então nós criamos e eles colocaram a equipe à nossa disposição. Então tinha lá o roteirista, tinha um cara que desenhava só o traço, tem um cara que é só... Cara, uma equipe gigante. Depois eu fiquei sabendo, e caro, rapaz, pra fazer esse tipo de coisa. Cara que só faz a sombra, tem um cara que só faz a colorização, tem um cara que só faz os quadrinhos mesmo, os balões.
porque tem que saber como contar de uma forma que tu vai passar muita informação através de poucas palavras, mais no desenho e pouco no texto. Então tem até esse tipo de profissional que compõe. Foi bem caro. E a nossa primeira temporada, hoje a gente tá na segunda, tá? Temporada do quê? Nós temos uma temporada inteira dos quadrinhos. O que era? Uma sequência? Uma série de episódios? Como é que era? Eram 5 episódios iniciais na primeira temporada, mais um spin-off nós fizemos, do primeira temporada dos quadrinhos. E a gente fez tão bem feito que a gente ganhou o prêmio de melhor literatura geek do ano de 2021 com essa história, cara. Uma empresa de cadeira gamer, não uma editora. Porque entrega incondicional de novo, sacou? E como é que era entregue esse material? Olha só que louco que era, tá? As cadeiras tinham relação com os elementos da natureza. Então, a cadeira vermelhinha era do fogo, a cadeira da água era azul. Cada um tinha o seu símbolo, né? Então, quando a pessoa comprava a cadeira vermelha, não era cadeira vermelha, ela estava comprando um passaporte para entrar no clã do fogo. Sim. E aí, ela comprava. 2 horas depois, nosso setor... Grifinória, Lufa-Lufa, sentir pertencente a uma comunidade. Tinha uma comunidade forte, assim, sente como comunidade clã mesmo. Então a pessoa, imagina só, a pessoa comprava, 2 horas depois, nosso setor de encantamento ligava pra pessoa e falava, olha, agora você nem sabe, mas é o dia mais importante da sua vida, você faz parte de uma missão, você não comprou um produto, você comprou uma missão, mas eu não vou te contar mais agora, mas para que você já saiba de alguma coisa, me manda o teu WhatsApp, que eu vou te mandar uns PDFs que você vai entender um pouco melhor. Os PDFs eram as histórias em quadrinhos. E aí, olha que louco, tá? Dentro das histórias em quadrinhos, num determinado momento, tinha um personagem que pegava um cristal, e esse cristal dava poder para ele se comunicar com um deus lá de uma determinada coisa. Então, aí, enfim, chegava o produto na casa do cliente 2 dias depois. E não era um produto, era um baú do tesouro. A gente mandou desenhar. Fez mesmo desenhos de um baú do tesouro, abria a caixa, a primeira coisa que o cliente via era um pergaminho de iniciação ao clã do que ele comprou. Então, um papel especial, queimado nas pontas, tal, com linguagem iniciática, claro, mortal, não sei o quê. E a segunda coisa que ele via era um pacotinho de juta com palha e o cristal idêntico ao cristal da história, que ele já sabia, já tinha contexto. E junto com isso, a gente depois acabou fazendo um livro, capa dura, de 8 contos que se passavam dentro do universo que a gente criou. Isso, cara, esse storytelling todo fez com que nós tivéssemos uma capacidade viral que todos os dias eram muitas pessoas postando fotos na internet que não estavam acreditando naquela parada que estava acontecendo. Compraram um produto, mas era uma caixa do baú, aí tinha um pergaminho e um livro. Over deliveries dentro de storytelling. Qual foi o ano mais ou menos dessa época? Isso aí, cara, fazem atualmente 7 anos que a Elements existe. Eu não sou muito bom com data, mas digamos que isso efetivamente começou a acontecer 6 anos atrás, que a gente se comunicava dessa forma. E, cara, maluco, às vezes a gente esquecia de mandar o pergaminho de iniciação, que era um papel. O cliente reclamava, porque ele já estava esperando aquilo. A gente tinha que mandar pelo correio um papel. Pergaminho. E é engraçado porque tem um lado lúdico do processo, né? E tem um lado de convite ao desconhecido, né? O convite ao desafio, à experiência nova. Sim. Essa brincadeira, né? De chegar e você foi receber um chamado, né? Que é o lado do início da jornada do herói. Tanto que a gente gosta tanto disso que até pouco tempo atrás a nossa razão social era a fantástica fábrica de cadeiras Elements. E aquilo era tipo bilhete dourado pra pessoa embarcar na nossa magia. Né? Entrar na nossa toca do coelho. E chegou a ter gente que era hater, que chegou a dizer assim, para, mas que papo furado, isso aqui é coisa de criança, coisa assim. Chegou a aparecer gente ruim? Cara, até que não, viu? Não? Até que hater não, porque ia embarcado com tanto carinho, cara, tanto entusiasmo e tanto cuidado nos detalhes, que por mais que a pessoa, não me identifico com isso. Mas é difícil, assim, a pessoa do nada ir lá e falar mal, assim. Não, se aconteceu, não fiquei sabendo, sabe? É que às vezes eu fico imaginando pessoas que ficam, tipo... Você faz um convite pro desconhecido, uma coisa parecida, o cara fica brabo. Tinha umas pessoas que achavam que os nossos símbolos que a gente mandou desenhar era coisa do capeta. Pois é, fico imaginando. Isso aí tinha, entenderam de outro jeito. Isso aí tinha mesmo. Vocês começaram, então, o primeiro produto foram as cadeiras com essa história em volta. Sim. E vocês ficaram trabalhando com cadeira gamer por bastante tempo. Foi. Até começar a trazer outros elementos. Exato. Nós começamos assim e ficamos assim até, cara, meio do ano passado.
E como a gente entregava muito mais do que a gente oferecia, né? A gente sempre gosta de dar over deliveries, né? A mesma parada de sempre, entregas incondicionais. A gente gosta de sempre dar mais do que a gente prometeu dar. A gente destacou rapidamente. Então o produto era bom, tinha storytelling, tinha uma jornada interessante, o clima dentro da empresa sempre era muito legal. Então a gente fazia entregas interessantes, como por exemplo, olha só, uma ação, né? Então tinha um personagem que se chamava Argen dentro da história, que tem um capacete diferentão, uma capa. A gente mandou fazer o figurino com uma figurinista lá da Rede Globo, coisa no alto nível. E aí a gente personificou esse personagem. E algumas entregas aqui, a gente fez ações do personagem e entregar na casa do cliente. Então, às vezes era uma criança, teve dessas vezes que foi uma criança, a gente combinou com os pais. Aí quando chegou o personagem, a gente mandou uma pessoa lá, uma social media na época nossa, ela foi filmar a ação. Cara, a emoção daquela criança, porque ela já tinha recebido história em quadrinhos, já conhecia, gostava do personagem. E quando o personagem foi entregar o baú do tesouro, cara, a emoção que foi aquilo. Assim, a criança, cara, quase chorou. Os pais dela olhando aquilo, assim, porra, que momento massa. A galera da empresa que foi entregar, que momento massa. Então, cara, forte impacto emocional. É isso que eu acredito que uma marca precisa fazer para ela ficar constante na cabeça das pessoas, sabe? Tipo, ou é repetição, você fazer 1000 vezes, elements, várias vezes, porque daí você vai contar com a emoção que ela tá passando naquele momento, sem que você controle a emoção que vai ser atribuída à tua marca, ou você pode criar um forte impacto emocional e atrelar a sua marca, saca? Tipo, a gente gosta de criar um forte impacto, um forte momento emocional, e aí nesse momento a gente fala, elements. Aí o simbolismo que aquela pessoa e as pessoas que foram expostas a esses momentos emocionais, o simbolismo que elas vão dar para elements é algo muito diferente. Aí você não faz cliente. Você faz uma coisa diferente. Eu fico imaginando assim, fazer tanta experimentação, tanta maneira diferente de fazer o negócio. Eu fico imaginando que deve ter um bocado de gente assim, tá demais, não precisa fazer tudo isso, coisa parecida, que fica tentando chegar e botar limites na viagem, vamos dizer assim. Sim. Como é que foi esse lado, assim? Eu fico imaginando que deve ter chegando falando assim, não precisava tudo isso. Cara, isso é natural porque a gente lida com dinheiro e a gente lida com o medo das pessoas, né? Nosso manifesto, isso começou de novembro pra cá, manifesto de marca é Viva Sem Medo. Isso porque eu identifiquei que em retrospectiva, teve um momento de meditação que eu cheguei numa epifania. Em retrospectiva, eu lembrei que os momentos onde eu mais dei saltos na minha vida, profissional, relacional, emocional, foram os momentos precedidos por angústias muito intensas e medos e tal. E quando eu consegui encarar o medo no olho, foi o momento que, semanas após isso, eu lembro que, poxa, aqui eu dei um salto. Aí, em outras ocasiões, a mesma coisa, mesmo padrão que se repetiu. O problema é que tu corre o risco de correr atrás do medo, né? É isso que eu faço hoje em dia. É isso que eu faço, mas não no sentido pejorativo. Eu fico assim, ó, qual é o medo que eu não sei que eu tenho, que eu não percebi que eu tenho? Porque a parada do medo, cara, é o seguinte, a gente só sente medo de alguma coisa se a gente fica até com medo de encarar ela. A gente fica aqui, ó, olhando só com nossa campo de visão periférica. O foco tá lá, a gente sabe que tá o medo aqui e a gente não olha, e é isso que dá o temor na gente. Porque se a gente fizesse assim, ó, a gente veria que ele nem é tão grande assim. E aí tem um exercício, quando a gente encara o medo, a gente olha em perspectiva e a gente faz simulações. Qual que é o pior cenário possível? Qual que é o cenário do meio? Qual que é o cenário menos drástico? E a gente vai notar que todos, sem exceção, os medos, se a gente olha o cenário pior possível, nem é tão ruim assim quanto aquele estado emocional que a gente estava antes da gente olhar com clareza e racionalidade para esses fatos. O temor do fato é muito pior do que encarar o fato. É exatamente isso, cara. Essa história de buscar o medo é interessante, porque numa jornada jogando, por exemplo, tu, ao final do nível, tu tem sempre um chefão, né? Uma missão máxima para resolver. E o chefão é o medo que tem que ser encarado, né? O cara tá jogando, tu não sabe se tu vai conseguir matar o chefão ou superar aquele desafio. Então, essa ideia de passar de nível tem uma lógica na vida, né? Você encarar o medo,
resolveu aquele chefão, vai pro próximo nível. Caraca, que analogia maneira Mas, imagina cara aquele estrelinhas, Raquel, você fez tantos lugares escondidos e não sei o quê, agora você passou de nível, tá com música diferente. Porque o personagem do jogo, ele tem medo do chefão, né? Ele não sabe se ele vai conseguir matar o chefão cara. é aquela barata gigante que aparece no final. Sei lá, o Robotnik. Exato. Exato, cara, exato. Então, claro, tem muitas pessoas que até hoje, eu já tenho resultado, e até hoje tem pessoas que tentam me podar. Mas, cara, o padrão que me fez chegar até aqui não foi um padrão onde eu economizo recursos. Foi um padrão onde eu escancaro com eles. Porque a máxima da mente, do cérebro, é economizar energia, porque tem medo de acabar a energia, acabar os recursos que estão à minha disposição. Então, por isso, a gente fica sempre fazendo a mesma sinapse que sempre fez, mesmo pensamento, mesma linha de raciocínio, porque é muito difícil desbravar uma trilha nova no meio do mato quando você só tem um facão. Então você fica fazendo aquele mesmo caminho ineficiente pra sempre. Porque esperando um resultado diferente. Mas é que tá. Cara, você vai ter um puta gasto energético, sim, abrindo um caminho no meio do mato, mas aquele caminho vai ser linha reta, sem passar por um monte de problemas e por baixo de caverna e jacaré. Você vai fazer um caminho melhor. Então o gasto energético inicial, claro, vai ser maior, mas depois você vai trilhar um caminho que vai valer a pena. Então, cara, ainda que tenham pessoas que tentem me podar, e na maior das boas vontades, eu respeitosamente ignoro-as e faço exatamente o que a minha intuição me manda. Eu fico imaginando que tem um bocado de gente que fica com medo de ficar perto, eu pego um pouco disso e fica apavorado. Olha só o que vai rolar, tá? Olha o que vai rolar. Eu comecei a dar palestras no meio do ano passado. Eu contratei um mentor muito top de fazer uma narrativa onde ele considera a tua palestra em atos, como se fosse atos teatrais. Primeiro ato, qual é o nosso objetivo de causar de emoção na plateia? É esse. Depois retenção, depois emocionado pra ficar realmente um impacto forte na galera e você sair ovacionado. Chorando. Então era calculado, cara. Eu treinei a primeira palestra 30 vezes e foi incrível. E depois treinei várias vezes palestra e tal. Eu me senti incrível. E autoconfiante, porque você já faz 1000 vezes a mesma coisa, pum, sai no automático, né? Só que isso não tava mais me desafiando. Aí o que eu fiz? Não, falei pra Paula é minha assessora, tá? Falei, Paula, é o seguinte, a gente vai fazer diferente. Eu tô com pena dela, sabe? Falei, Paula, é o seguinte, essas próximas palestras que a gente vai fazer, e a gente já fez uma assim, que foi bem legal, né? As próximas palestras vão chamar, esse nome foi a Paula que descobriu, né? Vão chamar Dutra Flow. Ela criou esse nome, mas eu falei, a gente não vai ter uma pauta. Eu vou chegar lá, eu vou olhar pra cara das pessoas e o que eu achar que devo falar é o que eu vou falar e eu vou pensar isso na hora. Então não tem pauta. Estilo podcast. Estilo podcast, eu vou falar lá, eu vou entrar no flow e eu vou entregar o que a minha intuição disser que eu tenho que entregar. Tem um pouco de Tim Robbins aí, não? Ele também tem esse perfil, né? De chegar e fazer eventos desse jeito. Conhece ele, não? Sabe? É o Tony Robbins, não? Tony Robbins, eu falei. Sim, Tim Robbins. Eu tô misturando com outro nome. Ele é incrível. Com o Tim Cook da Apple. Hã? Não, tô brincando. Com o Tim Cook da Apple. Mas ele tem essa pegada, o Tony Robbins, essa pegada de chegar e uma energia absurda, passar, né? E aí chegar e tentar encontrar uma pessoa que parece que precisa de mais, que é mais apoio naquele exato momento, achar aquela pessoa. Sim, aí ele foca nele. Cara. Exato. Esse cara tem um livro fantástico que é Poder Ilimitado, que eu li lá em Portugal, me ajudou demais. Ele também tem essa linguagem do PNL, eu acho que ele usa bastante essa referência. Ele é bem fodão em PNL. Assim, né? Aí a gente fez uma primeira palestra assim, que foi muito legal mesmo. Assim, entrei num flow real e o impacto foi muito massa. Algumas pessoas disseram que foram brutalmente transformadas, a gente teve relatos assim. E aí, cara, eu pensei, tá, foi legal, mas eu não tenho nenhum slide, só fica lá escrito Dutra Flow e não é tão impactante assim, vamos melhorar. Aí, o que eu fiz? Fiz uma chamada pra ação, onde eu falei, Paula, você vai ser um personagem. Tá, então, o que você vai fazer? Eu vou lá no Flow, você vai estar comandando o computador onde supostamente teria uma apresentação de slide, você vai estar lá na frente do computador e você vai ser responsável por ilustrar o que eu estiver falando na hora. Então, se eu estiver falando, sei lá, sobre golfinho, você vai ter que achar um golfinho na internet e colocar um golfinho lá. Ou se eu falar alguma frase impactante, você abre um Word lá, escreve a frase impactante, começa a colocar umas imagens, contexto, você pode me zoar, você pode usar humor, você pode usar drama, faça o que faça, mas a gente vai fazer dessa forma. A próxima já vai ser assim, né, Paulo? Tá legal, preparado? legal. Então é legal porque além da narrativa do que você está fazendo ser construída juntamente com o público que está te assistindo,
a ilustração e a documentação disso também acontece desse jeito. Exato, cara. É uma palestra em dupla, só que uma pessoa tá na plateia e outra tá no palco. Isso, 2 personagens, eu e a Sim. Paula. E a Paula vai ser um personagem que vai aparecer lá no telão. Ela pode me zoar, vai ser a expressão da intuição dela acontecendo naquele momento. E o que eu quero, na verdade, como missão, é falar mais com a essência das pessoas. Pode fazer até alguém mentalizar alguma coisa e vai aparecer na apresentação. Oh, imagina, pensa no número aí. Então, é um exemplo real do que eu acredito que funciona. Hoje eu sei. Quanto mais eu ouço a minha intuição, mais fica fácil fazer negócio, mais recursos aparecem, mais pessoas que são complementares a mim falam, cara, eu quero trabalhar contigo, me deixa trabalhar contigo. Isso acontece naturalmente quando eu entendo que eu tenho que ouvir muito mais a minha intuição e diminuir muito mais o que a minha mente e a minha personalidade fala pra eu fazer. Os bloqueios, no caso, as coisas que estão bloqueando a tua vontade de fazer as coisas. Exatamente isso, É cara. um desafio esse lado, né? A sensação parece que a gente tá sempre trabalhando com o freio de mão puxado, né? Tipo, tem um lado ali que tá segurando tudo que a gente poderia estar fazendo. Exato, cara, mas é a mente, porque a mente ela quer te ajudar te fazendo economizar recurso. Só que hoje em dia a gente não é mais um homem da caverna, a gente não precisa caçar uma lebre e comer rapidamente aquilo. Né? A gente tem... Eu sou de uma teoria que a gente, de certa forma, passou por um período de, digamos, de fome, mas que aí começamos a produzir comida demais, aí daqui a pouco faltou informação, a gente começou a produzir um monte de livro, não sei o quê, daqui a pouco tem internet, e parece que a minha sensação é que a gente está caminhando por uma falta de sentido, de chegar e de fazer as pessoas ficarem mais próximas e tocar realmente no coração. Esse lado talvez seja exatamente, eu acho que a nossa próxima fronteira. Não sei se tu concorda comigo. Cara, sabe o que move meu coração e as coisas que me motivam a fazer o que eu faço? É o sentimento que antes eu não sabia, eu dei um nome que chama entrega incondicional, que é só um método de fazer as pessoas prosperarem. Mas eu entregava incondicionalmente porque, no fundo, o que eu queria era servir. E antes eu não sabia muito bem porque eu só queria. Hoje eu sei claramente que servir aos outros... E quanto mais matéria eu tiver à minha disposição, empresa maior, empresa atuando em níveis cada vez maiores e mais poder, mais condição eu tenho de pura e simplesmente fazer o que me dá propósito, o que preenche o meu vazio existencial, que é servir, compartilhar, despretensiosamente. E isso, cara, quando eu tenho essa ciência e quando eu faço isso de verdade, faz com que a prosperidade seja abundante, porque a natureza dá recurso para quem vai usar bem feito, tem quem vai usar para fomentar os outros bichinhos que estão ao redor. Então... Essa entrega incondicional, na tua percepção, tu acha que o universo devolve em quanto tempo? Vamos dizer assim, tu acha que ele tem um tempo para isso? Eu acho que nunca é imediato, né? Eu acredito que quanto mais você torna aquilo, primeiro, uma emoção repetida 1000 vezes, você sente emoção, e aquela emoção, cara, repetindo 1000 vezes, ela calcifica e vira mais tangível e ela te transforma no estado de ser. E quanto mais aquela emoção for forte, quanto mais o seu estado de ser for, de fato, acreditando piamente, emocionalmente que aquilo é real, mais rápido isso se materializa. Então não é questão de tempo, tem muito mais a questão de quanto mais você tem fé naquilo. Aí você falou tudo, fé, cara. Fé é a parada. Você pedir, crente que já recebeu, isso faz você receber. Tem um lado também, Rafael, que eu acho que me fez refletir, assim, ouvindo vocês falarem, é que eu só consigo provocar uma transformação no lugar onde eu tô se eu assumir a posse daquilo que eu sou, se eu tô conseguindo manifestar aquilo que eu quero ser. Então tem um processo de olhar muito para si, né, do que talvez ficar tentando impactar a vida do outro diretamente sem transformar a própria vida. Isso. Não sei, qual que é a tua visão a respeito disso? Assim, no meu entendimento, a gente tem que primeiro transformar quem a gente é, para isso depois emanar e se refletir nas pessoas que estão na nossa volta. Sim, é exatamente dessa forma. E lá nós temos um exemplo muito prático, tá? A base onde é construída a nossa empresa é a integridade. Porque eu acredito que eu sou um canal, um veículo de manifestação por onde passa uma inteligência. E creio que quanto mais integridade eu utilize para as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas palavras, mais um veículo robusto eu me torno e mais daquela matéria passa por dentro de mim e transborda para quem está ao meu redor. Só que repetir que a empresa é feita de integridade é muito fácil se você não tiver isso
dentro de você, nas suas ações, refletindo nas suas palavras, ações, gestos, pensamentos, emoções. Não é escrito na parede, né? Escrever na parede não adianta a parte nada, fácil, cara. vou dizer assim. Não adianta nada. Você tem que ser um exemplo de conduta reta e íntegra que você quer para o local onde você tá. Eu acredito que empresas, cara, nada mais são do que extensões da sua própria personalidade. Então, você quer, às vezes, ter um valuation milionário, mas a sua personalidade não vale nada. E jamais você vai ter condição de ter uma empresa que vale alguma coisa se você não olhar para si. Então, eu ajo com integridade. E a questão de descobrir os medos, na verdade, é para melhorar a minha integridade. Porque a gente deixa de ser íntegro à medida do momento que você tem medo de encarar o que é real, o que é verdadeiro. Quando você passa a não ter mais medo de nada, é muito mais fácil de você ter um senso de integridade forte. Então, viver sem medo, basicamente, não é que não vá aparecer coisas que te coloquem assustado, ou que te coloquem medo. Você vai sentir. Viver sem medo, na verdade, é olhar pra ele e ver, cara, tá tudo bem, você tá aí, eu tinha um pouquinho de medo de você, mas agora olhando pra você, eu sei que você tem um motivo pra existir e eu te percebo como um parceiro, porque eu tô tendo que aprender alguma coisa contigo. Tudo bem, abraça o medo e aquilo se dissolve. E essa tranquilidade em agir com esse medo é que te dá capacidade de olhar para uma pessoa e falar a verdade para ela com empatia, sem medo do que ela vai te responder. E assim você consegue integridade. E quando você consegue integridade, você sabe que as pessoas que estão ao redor, elas vão perceber nas suas ações. Não é no que você fala. Você fala assim, esbravando integridade, mas na verdade, lá na empresa, às vezes você conta uma mentira. Ou você, achando que ninguém percebe, faz algo ilícito, faz algo errado. Então, as pessoas não vão ver o que você está falando, elas vão ver a tua conduta. Elas vão perceber a tua conduta. Então, e por que isso é bom para uma empresa? Traduzindo em números. Se eu tenho um senso de integridade, eu consigo fazer com que a minha empresa ela haja sob essa égide, o pessoal, por exemplo, que está lá no P&D desenvolvendo produtos novos, eles sabem que eles precisam usar a matéria-prima que eles gostariam de comprar se fossem eles os consumidores. Não tem a opção de usar uma matéria-prima ruim se a empresa preza por integridade. Não tem a opção da pessoa que está lá no saque atendendo um cliente bravo de falar uma mentirinha que vai chegar mais rápido do que vai. Ela tem a obrigação de atender e de falar a verdade. Não é uma opção mentir. Não é uma opção para o cara que está lá no pricing, precificando, colocar uma margem de contribuição superior a 50%. Essa é o nosso comprometimento com a sociedade, conosco mesmo primeiro. Então, nada disso seria possível se eu não carregasse dentro de mim. E não tem nem a ver com eu ficar proferindo essa palavra da integridade aos 7 mares dentro da empresa. Tem a ver com o que eu estou fazendo no meu dia a dia. E às vezes não preciso nem fazer nada. É só o que eu estou emanando de energia ao meu redor. Às vezes você passa a frequência do seu batimento cardíaco. Ele passa uma mensagem para as pessoas que estão ao teu redor que ela é muito mais forte do que as palavras que você está falando. Então, você pode estar parado, sem fazer nada, e aquela mensagem está sendo dita. Ele falou um comentário a respeito do fato de talvez não focar nos outros, mas focar um pouco em si mesmo, né? E eu fico também pensando desse lado, né? Será que a gente deve ficar fazendo escolhas entre o lado, digamos, de chegar e cuidar de si ou cuidar dos outros? Aquela metáfora do transbordar eu acho bacana de usar nesse lado, porque a sensação que eu tenho é que, na verdade, é quando você chega e tal, trabalhando você mesmo, você está entregando para os outros. Por isso que eu acho que não é uma escolha, né? Cara, é um ciclo virtuoso. O jeito que eu tô na minha vida é, quanto mais eu tenho a convicção de que servir aos outros preenche os meus vazios existenciais, mais ao servir aos outros eu tô servindo a mim mesmo. Mas parece que na realidade é através dos outros que você consegue si mesmo. Cara, eu acho que esse é o último estágio, sabe? Compartilhar o que você tem de bom. Isso parece muito papo de quem quer parecer bonzinho, mas no final das contas, se eu puder compartilhar, se eu puder servir e isso for bom pra mim, eu não tô sendo tão bonzinho assim. Eu tô simplesmente fazendo uma ação que tá sendo boa pra mim e consequentemente tá sendo boa pra muitas pessoas ao redor. E eu ressalto esse ponto porque muitas vezes pessoas que estão mais no começo da jornada de se autodescobrir, de entender isso, né? E a gente muitas vezes tem a tendência de olhar e apontar o que está acontecendo no outro, né? De dizer, aquela pessoa devia agir diferente, né? Fulano de tal deveria fazer tal coisa de tal maneira. E acho que as pessoas passam muito tempo se preocupando com as outras pessoas. E, na verdade, você se preocupar com você mesmo, além de melhorar a tua vida,
vai melhorar também as outras pessoas. Vai. Então é uma escolha mais inteligente, Sim, sim, sim. né? Enquanto a gente tá ainda naquela busca de fazer dinheiro, de alimentar os sentidos, você compra picanhas cada vez mais marmorizadas e come todos os dias, e você compra carros mais caros, e você vai crescendo no materialismo, você tá com a sua mente injetada em projetos, sempre fora de você. O tempo inteiro fora. Em nenhum momento você tem um momento de silêncio onde você é capaz de enxergar como você é de verdade, o que tem dentro. Então, quando a gente está fora, o tempo inteiro fora, tá tudo bem. Porque a gente tá o tempo inteiro preocupado. Cara, eu comprei um jatinho. Aí você anda com os carinhas, os teus amigos agora são amigos que também têm jatinhos. E você percebe que o seu jatinho, ele só tem 7 lugares. Você não consegue ir direto para Miami. Você tem que parar em algum lugar para depois ir para Miami, para abastecer e tal. E aí você começa a se sentir um merda, porque o seu jatinho é tipo o Fusca dos jatinhos Aí ali. também fala, dos não, teus vamos no meu amigos. que a gente vai direto. Exato. Aí você tem um jatinho e você tá Tá se sentindo um reclamando. merda. Porque o ambiente ao seu redor, cara, é de cara que tem jatinho maior que o seu. E aí, claro, se você chegou naquele nível, você vai comprar um jatinho de 12 lugares, um que vai direto pra casa que você comprou em Miami. Mas, cara, e depois? E depois disso? O 737. Manda um- Aí já aí tem que fazer o 337. Não, daí depois tu manda um carro pro espaço. É. É, cara, mas é muito mais inteligente você resolver a causa, cara. A gente tá o tempo inteiro preocupado em resolver o sintoma, mas a causa é, quanto mais eu sirvo aos outros, menos jatinho eu preciso comprar, mais feliz eu fico sem fazer nada disso. Sim. E como é que tá o lado da internet? Eu vejo como é que trabalhasse esse lado comunicando com as pessoas mais próximas através da representação comercial. E depois com um processo de potencializar o brand da Elements, através da narrativa, da história, bacana. Agora está fazendo palestras, falasse, né? Isso. Como é que tá? Tá caminhando pra internet? O que tá fazendo, cara? Tô. Assim, depois de um tempo a gente descobriu que o público da Elements não era mais o cara do gamer. Porque a gente tava vendendo mais cadeiras pretas do que as cadeiras coloridas. Caraca, vamos olhar os nossos dados? A gente começou a olhar o dado e começou a se comunicar com os clientes. Cara, quem tu faz? Fala aí pra mim. Você comprou uma cadeira preta aí, trabalha com o quê? O que você se alimenta? Onde vive? Aí o cara falou, não, eu sou broker. Ah, entendi. Tá, e você, cara? Ah, não, eu trabalho com marketing digital. Ah, e você? Eu sou contador. E você? A gente descobriu que a galera tá comprando cadeira gamer pra trabalhar. É o meu caso, eu comprei uma gamer. Isso aí. Aí, o que aconteceu? Cara, eu perdi o propósito de novo. Porque eu fiz stories em quadrinhos e tal, narrativa pra aquele cara que eu queria que ele trabalhasse, e agora ele tá trabalhando. Então tá, qual é o próximo passo? Tá, já que essa galera tá trabalhando, então vamos trabalhar na alta performance. Vamos entender como você vai trabalhar, mas trabalhar com o sentido de servir aos outros. Então, por isso veio... primeiro, vamos mudar a marca. A gente mudou a marca, ela era bem infantilizada. A gente trouxe um rebranding bem forte. Agora é bem corporativo de alta performance, que traz mentalidade, cultura forte e tal. Então, fizemos o rebranding, mudamos o nosso mix de produto. Então, atualmente, nós temos móveis e hardwares com tecnologia de ponta. Então, sabe aquelas mesas que sobem e descem eletronicamente? Nós temos modelos daquela mesa. Nós lançamos um monitor que ele é quadrado, assim, meio que quase retangular para cima, porque é muito mais ergonômico você ter duas telas de 22 polegadas, uma em cima da outra, do que uma no lado da outra. Esse movimento, ele é muito mais natural do que um movimento lateral. Então, nós temos esse tipo de tecnologia. Nós lançamos recentemente um monitor que ele é portátil, ele tem a finura da telinha do notebook para você levar junto com a... Porque, às vezes, o cara que é videomaker, o cara que é editor, ele leva aquela tela, tem um setup. Vai ter o setup dele inteiro dentro de uma padaria, se ele quiser comer um pãozinho lá, um croissant e editar vídeo. Ele vai poder fazer isso. Então, tudo que a gente pode fazer para fazer o cara que, na minha opinião, é o herói da vida real, que é o empreendedor, que ele é capaz de pegar os poucos recursos que ele tem e ter sonho suficiente para fazer uma alquimia, para multiplicar essa parada, esse cara, para mim, ele é um super-herói. E eu quero ajudar esse cara a pegar a capa dele e sair voando, como a gente falou no começo aqui do episódio. E a forma de eu fazer isso é entregando produtos que vão entregar tecnologia, vão entregar integridade com preço que vale a pena pagar e também através de mentalidade. Então, por isso, a gente começou a fazer outras entregas. Então, eu me posiciono na internet sendo um embaixador da empresa, tentando levantar essa bandeira de viver sem medo, viver com integridade e, com isso, ter prosperidade. Eu não estou falando nenhum voto de pobreza aqui, tá, gente? Prosperidade é necessário para a gente mover ponteiro, ganhar poder e usar esse poder em favor das pessoas, para sentir propósito nisso.
Então, a gente faz isso através de conteúdos que eu estou fazendo, palestras que eu estou fazendo. Eu vou ter um curso que ele vai ser para ensinar pessoas sobre mentalidade, mas também os mesmos moldes que eu usei até de skills para chegar onde eu cheguei. E a empresa também vai ter isso. Então, eu sou o primeiro embaixador que está se posicionando. Isso também serve para marketing, porque daí a gente consegue adquirir novos clientes com um custo de aquisição muito mais barato do que o custo de aquisição para vender uma cadeira de R$7.000. Encontrar audiência, né? Encontrar o público, teoricamente, que está querendo escutar essa história. Exato, e educar o mercado. Educar o mercado e educar as pessoas que vão trabalhar na empresa para saber que a cultura ela tem que ser integridade. Cara, se você não está afim disso, nem cola. Não chega aqui. Educar os parceiros, que a gente faz collab. A gente só faz collab com parceiros, empresas que a gente acredita que tem senso de integridade. Pode ser o influenciador mais bem posicionado, com a maior autoridade que ele tiver. Se for uma pessoa que eu não considero que tem integridade, a gente simplesmente não quer. Entende? Então, também serve para educar o mercado e também para educar as pessoas que estão dentro da empresa. E o que já está fazendo na internet? O que já está disponível para o pessoal acompanhar? No meu Instagram já tem bastante coisa disponível. A gente passou a semana passada inteira gravando bastante coisa maneira, né, Paula? Eu participei de um evento de uma empresa que chama V4, que é uma empresa que a gente fez collab. A gente lançou um modelo de cadeira que chama CAC e outro chama LTV. Para eles, né, cara, que é uma empresa de marketing. E a gente lançou em parceria. Eu fui apresentar lá num evento que teve uma semana retrasada, a assembleia deles. Fiz uma pequena palestra de apresentação e tal, a gente levou videomakers e aí a gente aproveitou para passar a semana inteira para gravar conteúdos sobre mentalidade. Bem agora, então, tá começando agora tá no ponto exponencial, cara. Quem começar agora vai subir junto esse elevador. Legal. A empresa, ela é de Floripa? Como é que é? Obviamente vende pro Brasil todo, né? Imagina. Isso. Ela começou em Palhoça. Atualmente, nós temos uma fábrica em Palhoça. A nossa sede fica também em Palhoça, em outro prédio. Mas nós vamos passar para o Jardim Atlântico, a nossa sede está em construção. Nós temos estoque em Itajaí, temos estoque em São Paulo, com entregas em até 3 horas lá na região próxima do estoque, e estoque em Porto Alegre, com entregas em até 3 horas, e a gente está abrindo agora em Pernambuco também. E a ideia é a gente fazer uma expansão através de franquias. Então nós teremos espaços de coworkings. Não serão nem lojas, serão coworkings com a nossa atmosfera, vai ser meio que um grupo de mastermind, onde lá vai ter venda também e vai servir como estoque. Então cada coworking vai ter um estoque mínimo e vai ter entregas em até 3 horas em todas as regiões onde essas franquias vão ficar. E essa mentalidade, digamos, de empreender, onde é que está se focando? Está se focando naquele pequeno empreendedor que está fabricando uma coisa mágica, o cara está começando... obviamente não deve estar focando tanto na visão de um empresário que já está há 40 anos numa mesma empresa. Imagino que seja o cara que está criando ainda, né? Sim. Cara, eu aprendi recentemente que eu estou trabalhando em cima de criar o nosso código de cultura. E eu estou pegando vários benchmarks assim, com várias empresas grandes que têm um senso de cultura, um manual de cultura interessante. E eu vi um da Nike que nós ajudamos os atletas, sei lá, alguma coisa assim, ajudamos os atletas, né? Aí, entre parênteses, na missão deles, né? Quem são os atletas? Todo mundo que tem um corpo. Boa! Então, cara, a nossa visão é fomentar o empreendedor, né? Mas quem é o empreendedor? É todas as pessoas que querem pegar os pouquíssimos recursos que foram distribuídos para ela naquela ocasião, que é o momento presente, e que ela tenha vontade, cara, de pegar aquilo e transformar em muito mais recursos para melhorar a própria vida e a vida das pessoas ao redor. Então... Claro, a gente tem lá os ICPs, a gente conversa com cada um com uma comunicação diferente, mas no fundo, cara, eu quero pegar todo mundo que tenha vontade de progredir na vida. Isso é empreender pra mim, até quem tá trabalhando CLT numa empresa. Como que eu faço pra empreender como CLT numa empresa? Cara, tenha boas ideias, tenha coragem de comunicar ela pra pessoa relevante. Quem sabe você pode criar um canal novo de aquisição de cliente na sua empresa e ser o dono daquele canal. Isso é empreender dentro de uma empresa, ou empreender fora, enfim... A mentalidade, ela é bem genérica, mas ela abarca todo mundo, porque é um molde, cara, que funciona para qualquer pessoa que tenha um sonho. Essa daí fechou legal, hein, cara? Que corte, hein? Essa aí ficou forte, massa. Aí tudo vai separar. Não, mas é interessante isso, cara. E realmente hoje a gente tá vendo um momento em que as pessoas estão criando coisas a partir de recursos escassos, e essa é uma mentalidade que é realmente a realidade, né? Você sempre, quando começa...
tem uma ideia que você acredita e olha para o que você tem no bolso para fazer aquilo funcionar, né? Então, auxiliar nesse processo é uma missão interessante porque a tendência é que esse empreendedor cresça e a empresa de vocês vá junto, né? Sim. E hoje, em que canais, quais são as arrobas, em que canais de redes sociais o teu conteúdo está sendo distribuído, da Elements, isso está sendo feito junto, separado? Legal. No meu é o.rafaeldutra no Instagram. Eu tenho perfil também no LinkedIn e no TikTok. A gente vai começar a alimentar cada vez mais, porque são cortes que podem ser colocados lá também, né? Claro. Então, nessas redes aí, eu estou participando de bastante podcast, bastante palestra, né? Então, obrigado pela oportunidade, inclusive, de estar aqui, essa conversa sadia, gostosa, legal. E também a Elements tem o Elements Brasil, né, Paula? Tá, Elements Brasil, que é mais voltado ao empreendedor de fato, então ela tem uma comunicação mais generalizada, mas nós temos outro Instagram, que é um canal que nós temos para arquitetos e entusiastas de arquitetura, decoração, que aí é o Elements Spaces, onde a gente fala mais, entrevista arquitetos e conversa com eles, tem um conteúdo mais voltado para essa questão de espaços mesmo, né? Para trabalhar a linguagem do espaço, né? Como é que você comunica através de como é que o espaço é usado. É louco esse negócio, eu fico impressionado como é que um espaço provoca a energia adequada para fazer alguma coisa. É o ambiente, né? E a pessoa consegue planejar, e consegue ler e consegue planejar um espaço. Eu acho uma magia, assim. Cara, demais. E essa questão de ter franquias com coworkings, esses coworkings, eles vão ser espaços de mastermind. Nós teremos consultores que promoverão espaços de hot seat, por exemplo, entre as pessoas que estão lá no coworking. A pessoa tem uma dificuldade, olha, eu tenho dificuldade aqui, eu sou um gestor de mercado, e eu não estou conseguindo prospectar novos clientes para fazer gestão ali dos ativos da pessoa. Aí as pessoas vão poder dar sugestões do que essa pessoa pode fazer. E nós teremos várias dinâmicas de grupos de mastermind dentro do coworking. E aí, cara, esse senso todo, essa atmosfera de alta performance, ela vai estar atribuída a um simbolismo na cadeira que a pessoa vai comprar. Porque naquele momento que ela está participando de tudo isso, ela vai ficar com a vontade de trazer esse ambiente para casa dela. Ela quer transformar isso em algo palpável. Né? Eu quero levar esse estado de recurso munido de muitas ferramentas que eu tô aqui, recebi informação, tô me sentindo empoderado, quero levar esse senso para casa. E esse senso todo, esse poder, ele vai estar atribuído ao gatilho que vai ser a cadeira. E ela vai comprar a cadeira, que ela não está comprando a cadeira, ela está comprando poder de performance. Ela leva para casa dela e toda vez que ela sentar naquela cadeira, naquela mesa, ela vai revisitar o estado mental. É engraçado, eu acompanho muitas discussões sobre esse negócio, mas que é todo material que tem que é um significado que não é só o uso dele, a gente chama de símbolos, né? Na realidade, você está fabricando símbolos que vão representar estados emocionais para a tua vida. Então você está carregando símbolos para a tua vida. De novo, é um processo hipnótico, né? Porque você está criando uma ancoragem de um estado mental num objeto e isso é levado para a pessoa reviver aquilo. Isso é o que as grandes marcas fazem. É valor emocional. Não tem relação com as características do produto. Você vai comprar a Apple, você não vai comprar porque ela tem mais memória RAM, nada, você não quer saber de nada, você só quer a Apple, cara. Por quê? Valor emocional. É a mesma coisa que a gente atua. Claro, o nosso senso de integridade faz com que os nossos produtos tenham a maior qualidade pelo preço que o cliente está pagando, mas o que a gente provoca são fortes impactos emocionais para que tenha imbuído valores emocionais. Aí não tem mais relação com preço. Tem relação com que emoção você vai sentir quando até porque, você está aportando aquele objeto. A pessoa, a gente não compra um objeto, a gente compra o que ele faz, né? Isso. Então... se tu olhar sob o ponto de vista mais utilitarista, né? No caso, digamos, um copo tu usa para tomar água, mas alguma coisa pode ser que alguma coisa emocional pode ser associada a ela. Claro. Então, na realidade, aquele copo é único agora, porque ela foi entregue um significado para ele. Exato. E por isso virou um símbolo, está representando alguma coisa. Exato. Então, todos os pontos de atrito que a gente possa estar para atrelar esses recursos àquele objeto, nós faremos. Aquele objeto, eu me refiro àquela marca, a Elements, né? Então, a gente patrocina muito evento de empreendedorismo. Então, Empreende Brasil e outros vários que eu vou palestrar, são momentos onde, aquele momento onde a pessoa está sentindo, cara, eu tô cheio de ferramenta, cheio de entusiasmo sobre empreendedorismo, e naquele ponto que a galera tá assim, na hype de empreendedorismo, Elements. Eu acho engraçado porque eu fico, digamos, eu fico lembrando da minha época, meu perfil mais técnico, né? Então eu trabalhei
eu gostava de computador e coisa parecida, então eu era muito materialista, muita coisa assim. Eu fico pensando assim, na minha época, se eu escutasse eu falando agora esses assuntos todos, eu assim, tá muito doido, assim, esse papo aí de representação, cabeça, significado. Sim. E é loucura, louco, eu fico pensando no pessoal quem assiste aqui no nosso podcast e fica escutando esse assunto, esses caras são tudo louco, né? Tipo... Cara, mas a pessoa concebendo isso ou não como verdade, ela tá à mercê, cara. Não tem alguém que... eu sou aqui o cara que faz... Eu sou um programador hypado e tal, meu negócio é Linux. Tá, mas será que não tem um simbolismo emocional por trás daquela coisa de usar Linux? Tu vai destapando, sempre tem, né? Sempre tem. Tem, cara. Seja a pessoa... Se ela tiver consciência, ela pode usar isso a favor dela. Se ela não tiver consciência, ela simplesmente vai sendo manejada. Sendo usada. Exato, exatamente. Tem que ter essa consciência. Mas é legal, é bom a gente reconhecer esse lado, né? Que a gente, na realidade, não é só material, que a gente tem muito elemento ali do significado, que faz a realidade a gente fazer os movimentos que a gente precisa para nossa vida. E saber que isso existe é o primeiro passo, né? Eu acho que é o primeiro elemento que a gente precisa botar na cabeça de todo mundo que assiste aí o nosso papo. A gente tem que desconsiderar que... A gente tem que entender que as coisas são extremamente complexas, né? Então, talvez não se focar tanto na matéria, mas no significado disso. E é engraçado, porque, por exemplo, tu desconsidera tudo que funciona no carro para ele andar. Tu só começa a pensar no carro como objeto quando ele quebra. Que daí tu vê, o que estragou que não tá fazendo isso andar, né? Isso funcionar. Então, quando para de funcionar alguma peça, ou quando tu bate o carro, tu se dá conta que aquilo é um objeto. Mas durante todo o resto do tempo, tu tá se transportando. Então, é o significado da coisa mesmo. Show de bola, cara. Obrigado pelo papo. Acho que foi bem legal. Espero que o pessoal tenha gostado da viagem. Eu acho que o Maquiel foi um passeio bom, né? Sim. e é uma baita história, cara. Eu gostei muito legal e eu acho que a tua experiência de vida eu achei muito inspirador. Assim, eu acho que as pessoas deveriam usar bastante essa referência para chegar e trabalhar esse lado, né, de construir essa narrativa. A gente tem conversado com muita gente de PNL, eu achei muito legal esse papo. A gente está ficando especialista nesse assunto, né, Jimmy? E é bacana, assim, eu acho que o pessoal tem que pesquisar também sobre esse assunto. Como é que era o nome do livro, só para a gente lembrar de novo? O que eu li na época chamava Poder Ilimitado, mas era uma versão especial, só que não sei se vai se encontrar mais. Tinha falado de um Escola dos Deuses. Escola dos Deuses. Tá. Achei que você estava falando do Tony Robbins. Escola dos Deuses, cara. É um livro, eu já li muito livro, tá? Eu sou um cara que lê muito livro. Mas esse livro, em especial, ele me fez entender princípios de mentalidade e me desafiou em vários aspectos. Parecia um portal, que me dava medo de eu não acreditar no livro. Se você não acreditar nisso que eu tô te falando, você vai se ferrar. O livro meio que me botava nessa posição. Esse pessoal vai achar esse livro aí, então? Vai, cara, eu já falei, eu participei do Sem Groselha umas semanas atrás aí, eu falei sobre esse livro, cara, o que teve de gente que leu esse livro e deu depoimento, assim, de mudou minha vida. Larguei meu emprego, agora eu sou personal aqui na academia. E ele provoca esse tipo de coisa, cara, provocou em mim. A empresa tava meio ferrada 8 meses atrás. A gente tinha tido resultados operacionais péssimos, assim, tipo, 300 mil de prejuízo operacional, tava horroroso antes da gente fazer o rebrand e tal. E, claro, eu tive várias mudanças, assim, na minha vida, né? Uma delas foi ler esse livro, outras foram terapias com medicinas que eu comecei a fazer de uma forma mais intensa. Mas esse livro, cara, ele provocou uma mudança substancial na minha vida material. Não virei um ripongo lá no meio da praia. Eu virei um cara de negócio que age com integridade e vi isso de agir com integridade funcionar na prática. Muito legal. Mais conectado. Pesquisar esse livro, então. Show de bola. Muito obrigado, cara, pela tua vinda aqui, Rafael. O pessoal vai, com certeza, curtir bastante o papo. A gente vai deixar os links aqui na descrição para quem quiser acompanhar os conteúdos aí. E tenho certeza que em breve a gente faz uma nova conversa para acompanhar esse processo de evolução. Ah, que bom, cara. Eu quero conhecer as cadeiras agora. Exato. Eu vou adorar, cara. Eu vou querer desmontar meu setup inteiro e montar um novo agora. Você vai ver. Você vai ficar impactado lá com o que você vai ver, com só coisas boas. Eu quero agradecer aqui a vocês. Gostei bastante de participar. Acho que vocês têm uma missão muito interessante de poder, através desse diálogo, influenciar pessoas a fazer essa coisa tão bonita que é empreender. Não só sobre negócio, mas sobre vida. Sim. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, podem contar comigo sempre. Obrigado, Rafa. Obrigado mesmo. Obrigado a você que assistiu a mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. Inscreva-se no nosso canal, siga-nos nas principais redes sociais, Instagram, TikTok. Se você não acompanha a gente também nas plataformas de áudio, você pode escolher o que você mais utiliza, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, Deezer, para seguir a gente também lá e acompanhar as versões em áudio, né? Se você tem YouTube Premium também, você consegue
A gente tá falando de ouvir, os abundância, né? conteúdos. Abundância, né? Um clique não custa nada, né? Exatamente. Distribui esses cliques, né? Isso. Façam exato. essas entregas incondicionais e Exato. cliquem abundantemente Entreguem nesse botão de curtir. incondicionalmente este episódio, né? Muito obrigado e agradecer aos nossos apoiadores também, ao Lid Santa Catarina, ao Davi Paes Lima, ao Danco e à doutora Rebeca Heinzen, que nos ajudam a viabilizar aqui o Jogando pra Plateia. Muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando pra plateia, gente. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.